Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol. É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou. Que categoria, você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria. É o futebol, o esporte show. Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Marcel? Boa tarde. Boa tarde a todos. E aí, como estão? Prontos para mais uma tarde aqui juntos? Então, vem com a gente, né, Marcel? Com certeza, Aline. Programa de hoje imperdível, sabadão. Então, demais, hein? Tá terminando já a primeira metade do ano, fera. Junho já indo embora, que coisa, hein? Bora pra luta. Bom, e vamos agora com uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Gustavo Grossi. Olha, um argentino que tem uma história maravilhosa no River Plate. Essas conquistas recentes do River passaram muito por ele, hein? E agora ele está no Internacional, fazendo um trabalho na base do Inter. E eu fui até a sede da Federação Paulista de Futebol bater um papo exclusivo com ele. Dá só uma olhada. Gustavo, me permita voltar um pouco no tempo, mas é um case, né? Eu acho que cases explicam bem o que foi feito no River Plate, nesse sucesso absurdo. Como foi a sua intervenção? Quais foram ali as principais ferramentas, até para a gente ter como exemplo do que deve ser bem sucedido, porque o resultado fala por si só, né? Obrigado. Bom, lo que aconteceu foram duas coisas determinantes. Primeiro foi o planejamento de um projeto a largo prazo, com um presidente, um político que teve 2 mandatos, foram 8 anos com a mesma pessoa que conduzia institucionalmente o clube. E no mesmo momento que o time principal ia construindo algumas vitórias, nós fomos construindo também uma estrutura de talentos que possa ir suplantando alguns talentos que teníamos no clube principal, uma linha de sucessão que nos dê dinheiro, porque você sabe que na Argentina a venda de atletas é determinante. Então foi uma construção coletiva, onde eu ocupei um cargo de diretor desportivo, en lo que tiene que ver con el seguimiento y la construcción del proyecto a mediano y largo plazo, con un vínculo con un entrenador de una empatía y también con un manager como Enzo Francescoli con mucha confianza, credibilidad, y eso es determinante también. Se dieron varios factores, pero principalmente la claridad institucional, que las cosas no acontecerían por acaso. Sí, quizás podíamos ganar un torneo 2, pero para ganar 14 teníamos que tener un proyecto que consolidadamente podía hasta económicamente dar certo. A partir de eso acontecieron muchas vendas de atletas, reposición de atletas de base que ocasionaban tener un 50% de atletas de base ayudando profesional y algunos jugando para después también ser vendidos. Fue una combinación muy boa. Yo trabajé 6 años en ese proyecto, pero fue también después de transitar proyectos más pequeños, ¿no? Uno fue transitando experiencia en diferentes clubes, diferentes países, y eso permitió ingresar en Sudamérica con conocimiento y llegar a un club como River, que yo acho que lo que tuvo fue mucha claridad del lado de la institución y un prodigio que fue el treinador también, como Marcelo Gallardo, un treinador prodigio que mientras que el proyecto se iba construyendo, él no dejaba de ganar jogos, ¿no? Gustavo, e você vem para o Internacional. O que você mais ficou surpreso positivamente e surpreso negativamente de maneira didática com o futebol brasileiro de uma maneira geral? Né, o que você não esperava e foi muito bom, está sendo muito bom, e o que você esperava que fosse bom, não está sendo tão bom assim, até para a gente ter uma visão de fora, né? Que a gente está aqui muito dentro da cultura, às vezes não consegue ter essa diferença. Bom, eu estudei muito futebol brasileiro antes de chegar, por isso estou tentando falar o melhor possível. Estudei também como treinador aqui, também na Universidade de Futebol, então cheguei informado, tentei chegar na búsqueda da preparação. No fue por acaso, digamos, fue una elección. Yo tenía para renovar mi contrato más 5 años con el River y preferí el desafío del fútbol brasileiro. Y lo que encontré fue algo más de lo que imaginé con respecto a las infraestructuras, muy encima del resto de los países. Económicamente también las diferencias son muy grandes con respecto a los demás países de América. Y a densidad de atletas, ¿no? Yo pensaba que Argentina y Uruguay podían competir, pero claro, la competencia que tiene Argentina y Uruguay son por detalles profesionales, por raza, por camisa pesada y demás, pero la densidad de atletas con talento que tiene Brasil está muy por encima
não somente por lo poblacional, sino por la cultura de futebol que tem aqui. Então eu fiquei muito impressionado, mais impressionado de lo que havia estudado com respeito a esos 3 parâmetros. É muita a diferença que o Brasil tem com respeito ao resto das ligas da América. E depois de lo mais complexo, principalmente o que noto é uma participação da política que não está mal, pero que infelizmente tem pouco tempo de ciclos presidenciais. O sea, veo que van mudando de presidentes, según el perfil do presidente va trocando de perfil de gestión, de perfil de treinador, de perfil de jogo, de perfil de categorías de base. Esa diferencia que tem con otros países, que al ter 4 años cada uno dos presidentes de tiempo, y da como para poder sostener un proyecto a mediano plazo. Aquí el corto plazo acho que se debe mucho también que a la gente que asume los diferentes clubes, ya sea Serie A, B o C, tem que dar certo con un time principal para ganar la próxima elección y después de ahí poder madurar o consolidar un proyecto profesionalizado. Entonces aquí lo más importante que existe no Brasil é o futebol profissional e longe, bastante longe, a gestión do talento jovem, que en realidad es el ingreso más importante que tienen los clubes, pero bueno, socioculturalmente esa es una diferencia bien marcada que acho que no voy a ser eu que possa trocar de que no acontezca más. Será alguna estrategia que puedan ter, ou a chegada das sociedades anónimas aqui no Brasil. Eu acho que van a obligar también a los clubes a adaptar algunas cosas y a trabajar con más calma, más paciencia y con una estrategia a más tiempo. Como que está sendo a sua atuação no Internacional? Você resvalou aqui na palestra que vários técnicos chegaram, foram embora, isso é incontrolável, pelo que você acabou de falar, que é assim no Brasil a cultura. E me chamou muita atenção também a questão do treinamento, que você acabou de falar numa pergunta agora, que você está voltando com o treino analítico, porque a gente não tem mais a pedagogia da rua, e você sabe, estudou. O Brasil formava jogadores e mais jogadores porque o garoto ficava ali com as horas de prática na rua. E agora voltou para o analítico. Como que é isso? Então, a sua intervenção no Inter e o treino hoje que tem sido aplicado na base? O Inter, como clube, teve uma estratégia inteligente, que foi um projeto a largo prazo com atletas jovens que não misture com um profissional. Por isso eu estou aqui e, infelizmente, vários treinadores, até políticos ou diretores executivos, infelizmente, saíram por situações vinculadas a los resultados do time principal. Então, essa estratégia de não misturar o profissional com o futuro do clube é uma estratégia, eu acho que interessante, e também mudou há 3 anos a presidência, então encontrou aí alguma possibilidade de melhora. E sobre as características do treino, não somente voltar ao analítico, sino que voltar a jogar simple e deixar de copiar algumas coisas que vêm de outra parte do mundo, que nada tem que ver com esta cultura, que nada aportam à criatividade do atleta, que nada aportan en un montón de cosas, porque hacer un treino no Brasil como se puede hacer en Alemania con una crianza alemana, con las condiciones socioeducativas y un montón de cosas no tiene nada que ver. Entonces eu noté, según mi criterio, que no solamente se deixou de jogar na rua, entonces el atleta llega sin repeticiones técnicas que precisa de hacer, y la única manera de repetir es analíticamente, porque no puede hacer treinos colectivos si você individualmente no resuelve sus problemas de técnica, sino que también la mudanza que eu estou intentando es simplificar todo, voltar a ese Brasil del 2000, de 2005, de jogar un futebol más agradable, de más espectáculo, más leve, con menos responsabilidad para el atleta. Está tudo bem, tem que pensar, se fala demasiado de cognitivo, então se fala de cognitivo com crianças que infelizmente não têm as condições para que seu cognitivo seja elevado, porque o futebol é um jogo de pobres, que infelizmente se profundiza. Então é um espaço onde a pobreza tem muito lugar, por sorte, e tem muita possibilidade de ser oportunizados e de transformar suas realidades. Nós temos que ser simples e depois empezar a complexar alguma que outra coisa. Então eu intento que o atleta que chegue no Inter disfrute de jogar futebol, que sea simple y que se dedique a hacer un espectáculo y a disfrutar del talento que tiene. Grande Gustavo, ótimas ideias, você vê que é um pensamento diferente. É interessantíssimo isso, o intercâmbio, a troca de informações, de contextos, de cenários, de culturas é fundamental. Todos crescem, viu? Intervalo comercial agora, rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT, estou ao lado de Aline Tarício todo sábado.